Logo após a live aqui, nós vamos celebrar a ceia. E quem não, a gente não levou ceia, irmãos, durante a semana a gente vai estar saindo para levar a Santa Ceia para alguns irmãos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12, diga amém, Jesus. Amém. Amém? Está escrito, irmãos, está escrito assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou repetir o texto, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Eu queria ler outro texto, irmãos, agora lá no Salmo 119, versículo 105. Quero ler também Salmo 119, versículo 105, amém? Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, irmãos, é o maior capítulo da Bíblia, né? Ou, pelo menos, o maior salmo, né? Não é o maior versículo, não, é o maior capítulo, viu, irmãos? Salmo 119, o maior versículo está em Esther, capítulo 8, versículo agora, me fala a memória. Salmo 119, versículo 105, amém? Que é o maior capítulo da palavra de Deus, amém? Salmo 119, mais ou menos no meio da Bíblia aí, né? O meio exato é Salmo 108, versículo 9, mas vamos ler aqui no Salmo 119, versículo 105, para a glória de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Amém? O versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Vou repetir aqui: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Amém? Glória a Deus. Mas vamos meditar um pouco aqui, irmãos, sobre a importância da luz. Amém? Interessante, irmãos, quando a gente lê ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia, uma das primeiras coisas que Deus criou foi a luz. A Bíblia diz que Deus disse assim: e haja luz. E a Bíblia diz que Deus viu que a luz era boa. E Ele fez separação entre trevas e a luz, que é o dia e a noite. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e 4, a respeito da criação da luz por Deus, quando Deus deu a luz, porque a Bíblia diz que a terra, irmãos, ela estava em trevas, né? No meio das águas, Deus fez separação entre parte seca, terra e as águas, e Deus criou a luz para iluminar o dia e a noite, e a lua para iluminar a noite, e fez separação entre dia e noite, né? Mas a Bíblia diz que Deus criou a luz e viu que a luz era boa. Eu não sei se os irmãos sabem, irmãos, se você fizer uma pesquisa científica, a maior parte da vida na Terra, ela é totalmente dependente da existência da luz solar. Praticamente, irmão, todos os animais e vegetais que existem na Terra são praticamente dependentes. Se você fizer um estudo científico, não haveria, irmãos, não haveria vida na Terra se não existisse a luz, né? Seria impossível existir vida na Terra sem a presença da luz. Isso é cientificamente falando, né? Até porque, irmãos, a produção do oxigênio, que é o gás essencial para a sobrevivência humana, ele é formado quando os raios do sol atingem os vegetais, as plantas, e ali no processo da fotossíntese é liberado o oxigênio e o gás carbônico, ele é filtrado e é produzido ali o oxigênio que é indispensável para a existência da vida na Terra. Então, nós entendemos, irmãos, que seria impossível existir vida na Terra sem a presença da luz. Amém? Impossível, irmãos. Né? Sabemos, irmãos, a medicina descobriu, irmãos, a importância muito grande também dos raios do sol para a saúde humana, né? A vitamina D, que é talvez a principal vitamina que o ser humano precisa ter para ter uma saúde perfeita, ela só é bem sintetizada no corpo humano quando o nosso corpo ele é exposto à luz solar. Caso contrário, irmãos, dificilmente a vitamina dela vai ser fixada no seu organismo
se você não tiver, irmãos, um contato direto com a luz do sol, se não houver uma exposição à luz do sol, dificilmente essa vitamina, que é tão importante para fortalecimento dos ossos, para muitos processos, liberação de hormônios no nosso corpo. Se você fizer uma pesquisa via Google, você vai descobrir a importância tão grande da luz para a existência humana. Aí vamos ter, e outra coisa também, irmãos, sobre a importância da luz, sobre a nossa visão, amém? Sobre a nossa visão, que a nossa visão, irmãos, ela é ativada mediante a exposição da luz. Existe um aperfeiçoamento da nossa visão. É o exemplo quando você entra num quarto e apaga a luz, ou seja, você perde a sua visão. Mas no momento que a luz é acesa, o que acontece? A luz traz o quê? Ela faz a sua visão ser aperfeiçoada. Quando Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, irmãos, e ele diz, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui, irmãos, nós vemos, irmãos, Jesus, ele se colocando como a luz do mundo. Não o mundo, irmãos, natureza, porque a luz do mundo natural, natureza, o mundo comum, seria o sol. Mas do mundo espiritual, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma luz espiritual, que ilumina o entendimento do homem, que dá visão espiritual para o homem, amém? Jesus diz ser ele a luz do mundo. A palavra mundo, ela tem 3 significados. Na Bíblia você pode interpretar a palavra mundo de 3 formas. O primeiro significado da palavra mundo é universo. Quando diz a Bíblia assim, Deus criou o mundo em 7 dias, um exemplo. Aí fala o mundo universo, fala da natureza, fala das galáxias, fala do universo como um todo, fala o mundo. Mundo também pode significar os seres humanos. Quando a Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Aí fala dos seres humanos, da raça humana, de toda a humanidade. A humanidade também pode ter o significado também da palavra mundo. E mundo também, irmãos, pode significar o sistema pecaminoso, corrupto, corrompido. Amém? Sistema esse governado por Satanás, que também, irmãos, está no mundo aí, muitas das vezes dominando, manipulando os seres humanos. Quando você entende lá em 1 João 5,18, quando o apóstolo João diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Aí mundo aqui é no sentido de sistema que governa o mundo, sistema corrupto, sistemas onde existe tanta mentira, tanta desigualdade, tanta injustiça. É o sistema corrupto que está governando este mundo. Também pode ser o significado da palavra mundo. Mas quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, ele está se referindo à raça humana. Irmãos, se a luz tem um significado tão importante, e é impossível, irmãos, existir vida sem a presença da luz, irmãos, o que Jesus quis mostrar para nós aqui? A completa dependência do ser humano em relação a Ele, em relação ao Senhor Jesus. Há um versículo na Bíblia que está escrito lá em João capítulo 15, versículo 5, na parte final do versículo 5, quando o Senhor Jesus disse assim, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Irmãos, olha que interessante. Nós entendemos que o ser humano, nós somos completamente dependentes do Senhor Jesus. Não existiria vida em nós sem a presença de Cristo, sem a existência do Senhor Jesus. Ou seja, todo ser humano é completamente dependente do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Agora vamos entender uma coisa aqui, irmãos, interessante quando a gente entende da importância da luz para a nossa visão. A importância da luz para a nossa visão. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O que é cegar, irmão? Cegar é tirar a visão. Amém? Cegar é tirar a visão. Irmãos, quando nós dizemos assim, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, irmãos, a gente leva a crer, irmãos, que o entendimento de grande parte da raça humana, de grande parte das pessoas do mundo, principalmente daqueles que não creem
em Deus, que não creem no Evangelho da Graça, que não crê no sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo pela nossa salvação, ou seja, a morte de Cristo pelos nossos pecados, essas pessoas estão o quê? Sem visão, estão cegas, estão, amém? Vivendo, é como se estivesse vivendo dentro de um quarto escuro, amém? Irmão, você já se colocou dentro de um quarto escuro? Tenta achar qualquer coisa dentro de um quarto escuro sem nenhum tipo de luz. Se você tentar procurar uma meia, uma calça, uma camisa, você vai ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque vai faltar a visão, não é isso? Irmãos, o mundo, grande parte da humanidade se encontra sem visão. Por quê? Porque a Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, que o diabo cegou. Ou seja, o diabo, ele tirou, é como se o diabo colocasse uma venda nos olhos do ser humano, para que eles não vejam a glória do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, o que acontece? É como se toda a raça humana estivesse dentro de um quarto com as luzes apagadas, não enxergando nada. Aí, irmãos, se você começar a andar, irmãos, num lugar onde não tem luz, você não consegue enxergar nada, você pode cair num buraco, você pode acontecer algum acidente com você. Por quê? Porque você não está tendo noção, né, da sua visão, você não está conseguindo enxergar os perigos. Amém? Por quê? Porque você não consegue ver. E quantas das vezes, irmãos, as pessoas não estão enxergando os perigos que existem, irmãos? O perigo da sua alma ir para o inferno, o perigo, irmãos, de você desagradar a Deus com as suas atitudes, porque o pecado faz separação do homem criatura de Deus, o seu Criador. Mas por que as pessoas não enxergam isso, irmãos? Porque, repito, o diabo cegou o entendimento, tirou a visão, vendou os olhos espirituais, para que as pessoas não enxerguem a verdade de Deus, para que as pessoas não enxerguem a grandeza, o poder e a fidelidade e o amor de Deus, que veio ao mundo através de Cristo para nos salvar, para nos resgatar da condenação e do inferno. Aí, irmãos, o que acontece? Quando a luz é acesa, o que acontece, irmãos? Se você está no quarto escuro, você liga a luz, você consegue enxergar todas as coisas de forma clara. Por quê? Por causa da presença da luz. Irmão, se Jesus é a luz do mundo, e talvez você está aí na sua casa, levando uma vida, irmãos, você não consegue enxergar uma saída para a sua vida, você não consegue entender o motivo, por que você sofre tanto, por que as coisas nunca dão certo para você, por que você não é feliz nos seus relacionamentos amorosos. Talvez você fale assim, por que nada dá certo para mim, por que eu não sou feliz? Talvez você não esteja conseguindo enxergar um motivo, uma razão. Aí eu digo para você, é porque os seus olhos estão fechados, você está sem visão. É como se você estivesse num quarto escuro, amém? E está sendo necessário acender uma luz na sua vida. E eu estou aqui nessa noite, como profeta de Deus, para acender essa luz na sua vida. Estou apertando o interruptor na sua vida, meu irmão, para que a luz, que é o Senhor Jesus, se acenda e você consiga enxergar, você tenha visão e você consiga enxergar, irmãos, a dimensão e a importância, irmãos, de nós termos uma vida, um relacionamento com Deus. Aleluia. Irmãos, só se conhece com quem a gente se relaciona, não é verdade? Se você começa a se relacionar com alguém, ou por forma de um namoro, ou no trabalho, com o passar do tempo você vai conhecer aquela pessoa. Por quê? Porque você vai criar laços de intimidade, seja no namoro, seja no trabalho. Com o passar do tempo você vai conhecer aquela pessoa. Com Deus não é diferente, irmãos. Com Deus não é diferente. Nós precisamos relacionar com Deus. E a Bíblia Sagrada é o livro que nos mostra como nos relacionar com Deus. Esse relacionamento de dar e receber. Jesus falou assim, é dando que se recebe. Nós damos a Deus a honra, a glória, a nossa adoração, o nosso louvor. E recebemos de Deus, irmãos, vida eterna, perdão para os nossos pecados, cura para as nossas enfermidades, solução para os nossos problemas. Recebemos as promessas de Deus na nossa vida. Damos a Ele, irmãos, uma vida de obediência a Ele. E recebemos a vida eterna como recompensa de uma vida de obediência à sua palavra e à sua lei. Sabe, irmãos, Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Nessa noite, Deus está acendendo uma luz na sua vida. Deus está acendendo uma luz na sua vida, meu irmão, para iluminar o seu entendimento. Para você entender, irmãos, que religião não salva ninguém.
Amém? Que ser religioso não é o suficiente. Deus está abrindo o seu entendimento para te mostrar, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele sim, é o motivo da sua salvação. Foi Ele que morreu na cruz. Amém? Recebeu sobre Ele o seu pecado, o meu pecado. Para quê? Para que você não fosse para o inferno, para que eu não fosse para o inferno. Então, irmãos, quando nós temos esse entendimento de que é impossível viver sem luz, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: é impossível viver sem Jesus. Impossível, irmãos. Você pode até tentar viver sem Jesus, mas você não vai ser feliz. Você não vai ter vida se você não seguir a Jesus, que é a luz da vida. Você não vai ter vida, meu irmão. Essa semana eu estava capinando um lote, na semana passada, na verdade, eu fui capinar um lote do meu pai, e lá ele tem uns pés de café. Eu estava observando, irmãos, assim, que debaixo dos pés de café, onde não bate sol, o sol não consegue chegar, nascia muitos, assim, algumas plantinhas, mas que elas não cresciam e não se desenvolviam. Por quê? Porque elas não estavam expostas à luz. Então, o crescimento delas era o quê? Limitado. Elas não conseguiam crescer, desenvolver. Aí eu fui olhar debaixo do pé de manga, a mesma coisa, porque o pé de manga tem uma copa muito grande e a luz do sol não consegue iluminar debaixo ali do pé de manga. Eu observei que lá também o mato não crescia e as plantas que nasceram ali debaixo do pé de manga não conseguiam crescer nem desenvolver, e o pé de café que estava debaixo do pé de manga plantado, ele não produziu fruto. Tudo por quê, irmãos? Porque aquele pé não estava exposto ao sol, à luz. Não estava exposto à luz. Sabe por que muitas pessoas não têm a sua vida desenvolvida? Sabe por que muitas pessoas não desenvolvem a sua vida? Sabe por que muitas pessoas elas não crescem na vida? E crescer, irmãos, eu quero falar, crescer espiritualmente, crescer financeiramente, crescer nos seus relacionamentos, crescer no seu caráter, crescer como ser humano, ser feliz, ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa completa. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, não estão tendo esse crescimento? Porque não estão expostos à luz. O que é ser exposto à luz, irmão? É quando você sai de dentro de casa e se coloca para o sol pegar sobre você. Ou seja, muitas das vezes, irmãos, Deus quer que você saia da sua área de conforto. As pessoas, irmãos, muitas das vezes estão vivendo num lugar de conforto e não querem sair para buscar a Deus, não querem ir num templo, não querem tirar um tempo para ler a Bíblia Sagrada. Amém? Quando nós lemos lá no Salmo 119, verso 105, que a palavra de Deus ela é luz para o nosso caminho, a palavra de Deus também representa a luz, irmãos. As pessoas não querem expor a sua vida à palavra de Deus, ou seja, praticar a palavra, viver a palavra. Aí o que acontece, irmãos? Não cresce, não desenvolve, não produz fruto. E fruto aqui, irmãos, pode representar a nossa felicidade pessoal, as nossas realizações, os nossos sonhos se tornando realidade. Podem ser os frutos que nós queremos produzir, mas não produzimos. Por quê? Porque está faltando luz. Está faltando luz na nossa vida. E qual é a luz? Lá em João 8,12, Jesus disse: Ele, Jesus, é a luz do mundo. Está faltando Jesus. Se a palavra de Deus também é luz para o nosso caminho, está faltando o quê? Está faltando a palavra de Deus na nossa vida. Talvez, meu irmão, você tenha vivido a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Você tem vivido da palavra, ou seja, você tem praticado a palavra de Deus. Você tem colocado a palavra de Deus como regra de vida, porque a Bíblia é o manual de Deus, que nos ensina como viver uma vida que agrada a Deus, uma vida que adora a Deus. Você tem praticado a palavra de Deus? Tiago 1:22 está escrito assim: sede praticantes da palavra de Deus, ou sede cumpridores da palavra de Deus, e não somente ouvintes, se enganando com falso discurso. A Bíblia manda nós sermos praticantes, ou seja, viver a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, estamos expondo a nossa vida à luz, porque a palavra é luz para o nosso caminho. E quando, irmãos, a nossa vida é exposta à luz, que é Cristo, que é Jesus, o que acontece? Existe que a nossa vida ela cresce, ela desenvolve e ela produz frutos. Ela produz frutos.
Sabe, irmãos, muitas das vezes as pessoas vivem reclamando que não tem sorte na vida, que nada dá certo para elas, que tudo que elas tentam fazer dá errado. Sabe por quê, irmãos? É como aquela plantinha que eu vi lá na horta do meu pai, debaixo do pé de café, debaixo do pé de manga, que não conseguia receber luz sobre ela. Aí não cresceu, não desenvolveu, não produziu fruto, porque faltava luz. Irmãos, está faltando a presença do Senhor Jesus aí na sua vida. Não só dizer assim, eu tenho a minha religião, eu creio em Jesus, não. Está faltando, irmãos, viver a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, irmãos, nós estamos seguindo a Cristo. Seguir ao Senhor Jesus é você praticar a palavra de Deus. Quando nós praticamos a palavra de Deus, estamos seguindo a Jesus Cristo, porque na palavra de Deus contém os mandamentos, os ensinamentos do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que seguir, irmãos. Não é seguir uma religião. Nós temos que seguir o quê? As orientações, os mandamentos, os princípios da palavra de Deus deixados por Cristo, pelos profetas, pelos apóstolos. Quando nós praticamos a palavra de Deus, estamos seguindo a Jesus Cristo. Aí Jesus fala assim, aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, não vai haver escuridão na vida de quem segue a Cristo. Quando você segue a palavra de Deus é luz. Ela vai iluminar a sua vida. E essa palavra te iluminando, ela vai causar reações na sua vida. Vai gerar uma fé inabalável. Através dessa fé você vai conquistar uma vida financeira sólida. Você vai conquistar um relacionamento sólido. Você vai encontrar a pessoa ideal para você se casar. Você vai ser feliz no casamento. Você vai encontrar uma porta de emprego que vai te prosperar, que vai te abençoar, que vai te dar uma vida abundante. Eu falo isso, irmãos, por experiência própria. E contemplo, irmãos, vida de pessoas que relacionam comigo já há 10, 15, 20 anos, que estão servindo a Deus, que colocaram a sua vida sobre a exposição da luz que é a palavra de Deus. E que hoje, irmãos, cresceram, desenvolveram, estão produzindo muitos frutos na sua vida. Tudo por quê? Por causa da presença da luz. Por causa da presença da luz. Amém? Por causa da presença da luz. Amém? Irmãos, que nessa noite a luz de Deus possa se acender no seu coração. A luz que é Jesus, amém? A luz que é Jesus Cristo. Jesus que é a luz do mundo. Olha o que o texto aqui para encerrar. Estou encerrando a live dessa. Hoje é uma palavra mais curta. Olha o que 1 São João, capítulo 1, versículo 4 a seguir. 1 João, aqui quase no final da Bíblia. 1 São João, capítulo 1. Do versículo 4 a seguir, olha o que a Bíblia fala aqui sobre a importância da luz. 1 São João, capítulo 1, versículo 4 a seguir, amém? Está escrito dessa forma. 1 São João, capítulo 1, do versículo 5 a seguir, amém? Diz assim, olha, é esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Deus é luz. E não há nele trevas algumas. Versículo 6 fala assim, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Irmãos, olha que interessante, Deus é luz. Amém? E nele não há trevas alguma. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas querem falar assim, eu tenho uma fé em Deus. Mas querem, irmãos, servir a Deus bebendo, fumando, usando droga, traindo a esposa, prostituindo, fornicando. Irmãos, a Bíblia diz, se você diz, irmãos, que tem comunhão com Deus, mas você está andando em trevas. Eu não sei se muitos sabem, se você sabe, mas se você fizer uma pesquisa qual é a droga mais perigosa do mundo, a pior droga que existe, irmão, eu posso te garantir, não é o crack, não é a maconha, não é a cocaína, não é a heroína. A droga mais perigosa e que mais mata no Brasil é o álcool. O álcool está aí na cerveja que você toma, nessa cachaça desgramada que você está tomando. É a pior droga que existe. Pesquisa no Google. Pior droga que existe, a que mais mata. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que estava trabalhando junto comigo, e ela relatou-se o nome de umas 10 pessoas que foram amigos de infância nossos, e que esses 10 morreram por causa do alcoolismo. Nenhum deles morreu por causa de maconha,
por causa de cocaína, de heroína, de crack. 10 pessoas mais jovens do que eu, foram amigos de infância, todos morreram por causa... E ela citou 3 irmãos dela que morreram por causa da bebida alcoólica, o álcool. Trevas, irmãos. Sabe quem veio para matar? O diabo. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus disse assim, o diabo, falando assim, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Sabe qual é a arma que o diabo usa para matar? Ele não usa um revólver, uma faca, o diabo usa a pinga, a cachaça, a cerveja. Através disso vem doenças, vem dependência, vem escravidão ao álcool, e com o passar do tempo o diabo consegue ceifar a sua vida. E tem muita gente, irmãos, querendo, não, eu amo a Deus, mas está vivendo em trevas. A Bíblia diz, se você, olha o versículo, vou reler o versículo 5, diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e nele não há trevas algumas. Versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, quem vive nesse mundo, praticando as coisas desse mundo, está andando em trevas. Pode até dizer que está com Deus, que tem uma religião, que tem fé em Deus, que crê em Deus, mas a Bíblia diz que a verdade de Deus não está na sua vida. As luz e as trevas não combinam. Deus não tem comunhão com as trevas. Deus é luz. Ele não anda ligado às trevas. Por isso, meu irmão, eu te convido nessa noite a se arrepender do seu pecado. Busque a ajuda de Deus para abandonar esse vício, seja do alcoolismo, da droga. Fuja disso. A semana passada morreu um amigo meu de infância, jogou futebol comigo na infância. Quantas vezes eu convidei ele para ir na igreja, orei por ele há algum tempo atrás, ele estava doente, Deus curou ele, mas ele não quis ir para a igreja, não quis servir a Cristo. Morreu por causa da bebida alcoólica, por causa de droga. Só Deus sabe onde está a alma dele agora. Sabe, irmãos, morreu com 47 anos, morreu jovem demais. E quantos estão morrendo, irmãos? E quantos vão morrer? Por quê, irmãos? Porque não estão dando ouvido a Deus, estão andando em trevas, o diabo cegou o entendimento, ou seja, estão andando na escuridão. Mas nessa noite, através desta pregação, estamos acendendo uma luz na sua vida. Não uma luz artificial de LED, não, uma luz espiritual que se chama Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Aquele que segue a Ele não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Que a luz da vida possa brilhar no seu caminho, possa brilhar no seu entendimento. Abra os seus olhos, meu irmão. Fuja desse mundo, fuja do pecado, se arrependa. Aceite a Cristo, a luz do mundo. Olha, a luz é uma coisa boa. Olha o que diz aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 4. A luz é uma coisa boa. Olha o que diz aqui. O próprio Deus reconhece que a luz é uma coisa muito boa. Gênesis, capítulo 1, versículo 4, o versículo 3 diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4 assim, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas, ou seja, dia e noite, porque no versículo 5 ele diz assim, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. O versículo 4, e viu Deus que era boa a luz. Irmão, a luz é algo bom, algo bom, algo bom. Como você sabe se algo é bom? Experimentando. Você já comeu bolo de chocolate? Pastor, já comi. Já comeu camarão? Você já experimentou? Tudo, irmãos. Para você falar assim, eu não gosto disso. Para você ter essa certeza, você precisa o quê? Experimentar. Experimentar, irmãos. Nós precisamos experimentar. Então, a luz é uma coisa boa. Se Jesus é a luz do mundo, irmãos, nessa noite, eu quero te convidar, experimente Jesus na sua vida. Faz um test drive, experimente Jesus. Experimente Jesus aí na sua vida. Procure servir a Ele. Sabe, se entregue de coração, de alma a Ele. Sabe, experimente Jesus na sua vida. Experimente Jesus, irmãos. Se você não gostar, tudo bem, vou respeitar a sua opinião. Duvido você não se apaixonar por Jesus. Duvido você não se apaixonar por Ele e amar Ele intensamente. Porque são 23 anos que eu experimentei Jesus. Cada dia mais apaixonado por Ele, cada dia mais amando Ele, cada dia sendo mais abençoado por Ele. Nada se compara ao amor de Jesus, irmãos. Nada se compara ao amor do Senhor Jesus. Nessa noite, amém? Nós estamos acendendo uma luz, irmãos, falando sobre experimentar.
Paulo diz em Romanos 12, versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe, experimente. Jesus, irmãos, Ele é Deus, experimente. Porque Jesus é bom, Jesus é perfeito e agradável. É isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem para a sua vida algo bom, algo perfeito e algo agradável. Deus não tem nada para te ferir, para te magoar. Pelo contrário, Jesus tem algo que vai satisfazer sua alma, que vai te dar paz, que vai te dar alegria, que vai te dar descanso. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sua alma está cansada de tanto sofrimento, de tanta infelicidade. Jesus é a solução. Ele é o caminho, Ele é o remédio, Ele é a verdade, que vai aliviar a sua alma. Meu irmão, se a palavra de Deus é luz, sabe? Se alimente da palavra de Deus. Exponha a sua vida à palavra. A palavra é luz. Como diz o Salmo 119, versículo 105. A palavra de Deus vai iluminar os seus passos. Vai te conduzir a pastos verdejantes, como diz o Salmo 23, versículo 2. Alimento de primeira qualidade, alimento espiritual. Mas deixa a luz de Deus iluminar a sua vida. Seja guiado por essa luz. Uma lanterna, irmão, serve para quê? No meio da escuridão, a lanterna ilumina o seu caminho. Que a palavra de Deus seja a lanterna da sua vida espiritual, amém? E as palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus, que é digno